E queria que você contasse um pouco como que começou esse amor. Tem essa lenda das cartas que vocês trocavam, né? Lenda? Não, é porque você... É não de verdade? Não, É lenda do urbano. Não, as cartas... Não, as cartas eu sei que é de verdade, mas tem a lenda que vocês se conheceram por causa das cartas. Ah, não. Foi não, antes, não. As cartas Quer eu tenho dizer, certeza. conhecer ele, eu já conhecia. Sim, Aliás, sim. eu sou militante do PT desde os meus 15 anos. Sim. Então, eu já tive com ele, já tinha tido estado com ele em alguns eventos, campanha, enfim, né? Mas a gente se aproximou realmente lá no jogo do MST. E aí a gente começou a conversar por telefone e tal. E Isso foi antes dele ser preso. Sim, foi uns meses antes. E aí a gente começou a namorar. E quando ele foi preso, a gente já estava namorando. Mas claro que, obviamente, tanto... e ele falava que era para me proteger, que isso a gente ficou nesse silêncio externo público por um tempo, né? E fomos delatados por uma visita que foi lá, porque ele não se continha e sempre falava que estava apaixonado, que ia se casar de novo e tal. E nesse período nós trocamos uma infinidade de cartas, são... Além 580. Às vezes, a gente normalmente era uma carta de lá e uma de cá por dia, né? E final de semana, às vezes eu escrevia 3, 4, ele também. Então, Que lindo. então tem. Acho tá que tudo tem guardado. umas casas, 2 mil. Claro. Tudo guardadinho. Tinha juras de amor. Tinha tudo que você pode imaginar. Tinha discussão, tinha tristeza. Tinha discussão política, assim? Não, política não. Mas tinha tristeza, tinha muita alegria, tinha saudade, tinha momentos de amor, tinha muita coisa, tinha sonhos. Só que é engraçado que nunca esse sonho que eu tô vivendo hoje a gente falou nas cartas. Nunca? Não. Você vai voltar, vai ser presidente? Não, a gente não falava sobre isso. A gente falava de outros sonhos, tipo viajar. Vamos alugar um carro e vamos andar de carro viajando, porque eu adoro dirigir, né? Então a gente sonhava disso, de percorrer o Nordeste de carro, percorrer a Itália de carro. Tinha muitos Dois sonhos. adolescentes apaixonados. E até hoje a gente não fez isso. A gente tá percorrendo, mas muito rápido todos os lugares. É porque quando eu falei lenda, tinha essa coisa de que vocês se conquistaram pelas cartas. Eu acho que sim, isso sim. O nosso amor, ele se solidificou nas cartas. As cartas, eu acho que ela é a concretude desse amor. Você ia lá com a vela? Boa noite, presidente. Você chegou aí? Nossa, muito. Demais. Muito, era muito engraçado, porque até, eu não sei, descoberta, eu ia quase todos os dias dar bom dia. Antes de eu ir para o trabalho, eu acordava bem cedo, ia dar o bom dia e depois eu ia dar o boa noite. Até eu vou contar que essa história do bom dia e do boa noite, meio que fui eu que ali com a coordenação falei, por que a gente não grita para o presidente bom dia, boa noite? E aí foi crescendo isso. E acabou logo na semana seguinte o pessoal fazendo isso, do bom dia e boa noite. Eu ia, até que eu não consegui mais ir por conta da minha mãe, eu tinha realmente que ficar em casa mais tempo com ela de manhã e tanto no final do dia. Tinha uma pessoa que cuidava dela no meu período de trabalho, mas aí eu ia todo final de semana, eu tava lá, sábado e domingo direto. E tava lá, em todos os eventos que tinha, eu tava lá. Você tava do lado dele no momento que ele tava preso, você não imaginava que tinha a volta por cima? Eu acho, claro que esperança a gente... Não, acho que a primeira esperança era dele sair de lá. Porque isso é uma história de amor muito verdadeira, né? Você estava do lado de um homem que naquele momento tinha sido preso. Bom, eu olhava e eu falava, vai sair dali, vai dar a volta por cima. E imagino que você também. Mas isso é uma história de amor. Você não estava com ele na alta, você estava com ele na baixa, né? E estava ali do lado. Isso também é um valor, tem um valor gigantesco. Não é agora que você viaja com ele e não vai deixar você falar. Porque olha como você estava do lado dele, em que momento, não é? Eu acho que a gente sempre teve esperança dele. Primeiro, esperança dele sair de lá, porque a inocência, provar a inocência dele era importante para ele, mas era importante para nós também. Então, todas as pessoas, cada um que participou daquela vigília, tinha isso no seu coração. Sabe, aquela vigília foi uma coisa que ele fala, né, que nunca na história da humanidade aconteceu. De 580 dias, milhares de pessoas passarem por ali
né, em apoio a ele. E quando ele sai da prisão e logo em seguida, né, depois de alguns meses, cai todas as sentenças e tudo, e a coisa vai, né, foi um castelo que foi construído, né, mas era um castelo tão frágil que a gente tinha certeza que aquele castelo de barro, de carta, ia desmoronar, né, e ele desmoronou mesmo, né, e o que ficou foi a verdade. Né, o que ficou foi a dignidade de um homem que não se rendeu às mentiras. Isso foi importante para a história do Brasil, sabe? Então, e para nossa história foi importante, né? Óbvio que eu queria muito. Teve momentos de você pode sair com tornozeleira. Eu falava, não, tem que sair, porque eu temia muito pela vida dele. Eu temia muito, Tati, pela vida dele lá dentro. Porque a gente não sabia o que podia acontecer. O dia da posse eu temi em todos os eventos de campanha, eu temi, entendeu? Acho que só quem estava muito perto de mim é que sabia realmente o meu temor com relação aos momentos de campanha. Teve momentos de campanha que ele não queria usar colete, eu falava, então eu não vou, se você não for usar, eu não vou. Então vou usar, sabe, assim, porque, sabe, é óbvio que pra ele é difícil, mas a gente tava protegendo a vida dele, sabia os riscos que ele corria, né? Eu coordenei aquela posse, eu fui numa reunião de segurança aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Segurança, assim, era eu na ponta da mesa e a mesa toda, acho que tinha uns 30 homens, e eu só na ponta da mesa, né? E eu falei, porra, eu vou ter que falar muito com esses homens de cima, né? Porque era polícia militar, exército, era polícia federal, era todo esquema de segurança, todos os organismos de segurança envolvidos na posse. E eu falei para ele que eles tinham um compromisso profissional, eles tinham que deixar a ideologia de lado e ter um compromisso profissional de garantir a segurança não só do presidente, mas das 300 mil pessoas que vieram para aquela posse. Então, foi um momento difícil para mim como mulher, mas tava ali firme, né? Tinha que estar, mas foi lindo, né? Foi lindo. E eu te perguntar, o que estava passando pela sua cabeça quando ele foi falar e você começou a chorar segurando o papel para ele, que você ia virando o papel? É tão bonito aquele momento. Eu acho que acho que também foi um momento que aquela angústia toda da campanha trouxe durante todos aqueles meses, né? Eu não dormia praticamente, a campanha toda. Gente, desculpa as cachorras. Não tem problema nenhum. Não, desculpas, é porque eu acho que eu deixei elas presas e alguém soltou. É que é a esperança. Sim. Isso é a esperança, e gente. Sabe aquele filho que você diz assim, gente, não, por favor, eu não quero um filho que risque parede, que risque o sofá. É a esperança. É essa minha filha. Ela tá com saudade de você, tá te chamando. Não, é que ela tá escutando minha voz. Fala pro Rodrigues prender ela lá no meu quarto, senão ela não para de latir. Era todo o cansaço ali também da campanha? Era todo o cansaço da campanha, para ele aquele era um momento muito importante. Era um momento de reafirmar tudo que ele sempre disse no período que ele estava preso, tudo que ele acreditava para o Brasil, tudo que ele acredita para o Brasil, tudo que eu acredito para o Brasil, sabe? Não era só um choro, ganhamos a eleição. Era muita emoção. Não, era muita coisa que estava naquelas lágrimas, muita coisa, né? Então eu não tinha. Eu não tenho muita vergonha de chorar, não. Bonito. Eu choro mesmo. Foi bem emocionante quando você chorou. Você cuida dele? Do Lula? O que ele deixa ser cuidado? Você fala, tem que tomar um negocinho. Amiga, tipo um remedinho de estômago, sei lá. Cuido. Não, cuido, sabe, converso bastante com as pessoas que estão... Eu não tô o tempo todo com ele no Planalto, né? Então eu sempre gente, não dá muito café pra ele depois do almoço, porque senão ele não dorme, né? Faz ele andar pelo gabinete, porque senão ele passa o dia inteiro sentado, entendeu? Então eu cuido mesmo, a distância eu cuido. Pra mim é importante, não só pela coisa de estar perto dele, que a gente quer ficar um perto do outro, mas viajar com ele é importante, porque eu também, no começo, no primeiro ano, todos os eventos que a gente fazia, eu estava sentada, aliás, isso ainda continua, confesso que ainda continua. Eu tô sentada, tô rindo, mas o meu olho tá assim, feito um radar, 300, né? Só não dou a volta no pescoço assim, porque não consigo. Porque eu sempre tô
prevendo, né, pensando que alguma coisa pode acontecer. Agora eu tô um pouquinho mais relaxada, né, mas isso é uma coisa que me preocupa. Então tá com ele é também tá cuidando. Quando a gente faz viagem internacional, ele não dorme no avião. Não dorme? Não dorme, eu sempre tô ali, vamos deitar, vamos descansar um pouco, né? Então, ele não tem medo de avião, mas eu não sei, ele não consegue dormir muito no avião, imagina, né? Muita quantidade de coisa. Eu não durmo porque eu tô preocupada com duas coisas da minha filha e duas do trabalho. Eu fico imaginando o presidente. Já a gente tá falando aqui das suas cachorras, tá ouvindo o som. Olha lá. Alguém já te perturbou com isso? Ah, é mãe de pet, ela não quis ter filho. Alguém já entrou, ela gosta dos bichinhos, dos animais. E alguém já te encheu o saco? E tem essa cobrança, né, de que a mulher tem que parir, tem que ter filho. Olha, ainda bem que não. Tô trazendo aí não vamos dar uma ideia nova de alguém te perturbar, por favor. Não, gente. Assim, eu realmente, eu fiz uma opção na minha vida de não ter filho e eu vou confessar pra você que não foi por minha causa. Foi porque talvez eu nunca tivesse encontrado um pai que eu achasse que poderia ser um pai pros meus filhos. Meu primeiro marido não foi e nunca na minha vida encontrei alguém que pudesse ser o pai. Encontrei agora, infelizmente, depois que eu já estava passadinha. A fábrica já tinha fechado, assim, né, com a idade que eu tava, já não dava mais. E Cláudia Raia tá aí pra me contestar. Cláudia Raia, mas olha, tá aí esse é um exemplo. Todo mundo fala isso pra mim. Mas é um exemplo perigosíssimo, porque, olha, vai tentar ter filho na idade da Cláudia Raia. Precisa ter muita paciência. Não, além de ter muita paciência, é muito difícil, né? É muito difícil, mas foi uma opção de vida mesmo. E eu não consigo ver a minha vida assim. Então, você falou de infância. Eu não lembro de nenhum momento na minha vida que eu não tivesse cachorro junto comigo. Meu pai gostava muito de cachorro, a gente tinha cachorro em casa, né? Depois, mesmo eu morando sozinha no Rio, eu tinha, né? Adotei a Paris, levei meu cachorro de Curitiba, minha mãe falava, você não vai levar o Thorzinho, ele é meu companheiro. Primeira é a Paris, a Resistência é que fazia vigília. E a Esperança é agora do ano passado, que foi lá do Rio Grande do Sul. Sim. E o Thorzinho era meu cachorrinho que eu tinha de muito tempo e aí eu falei, não, mãe, o Thorzinho vem comigo, se você quer, você vem também. Então, que eu não fico sem meus dogs, porque eles são, assim, em momentos difíceis pra mim, eles parecem que são meu aconchego, assim, meu carinho. A Paris sabe, quando eu tô triste, ela vem, fica pertinho, se encosta. Cachorro, então, é isso. Então, elas são os doguinhos que fazem um pouquinho... esse momento, até porque assim, minha mãe morreu, a minha família não tenho outros parentes muito perto, tenho uma prima e tal, mas nada que seja assim, aquela coisa de família, aquela coisa de final de semana, reunir, nunca tive isso, não foi uma característica da minha família. A minha família próxima agora são os amigos, as minhas amigas. Quem são os seus principais amigos aqui? Aqui em Brasília são as meninas que trabalham comigo. Que eu conheci. Que você conheceu. Que estão aqui. Elas são, assim, as que me confortam, as que a gente dá risada. Eu não consigo sair, ó. Eu ia adorar poder ir tomar uma cerveja no bar e escutar um samba que eu gosto. Né? Hoje eu não posso mais fazer isso. Então, mais às vezes eu saio com elas pra ir almoçar e jantar. Mas as minhas amigas mesmo, e poucas amigas eu tenho, assim, uma coisa de amizade pra mim, assim, é quando me toca a alma a pessoa, né? Porque às vezes a rede social trouxe um negócio engraçado da época principalmente do Facebook, né? Que tenho 250 mil amigos. E tá sozinho. Não tem. Virou meu amigo aqui. Não virou, e agora gente. Tem gente que é amigo do ChatGPT, é muito triste. Faz perguntas pro ChatGPT. Tá rolando isso. É muito triste, gente. O mundo tá indo pra um lugar perigoso. Como que é a sua relação com a família do Lulu? Os filhos, vocês são próximos? Tem almoços aqui? Como que... Não, às vezes a gente se reúne no aniversário dele, principalmente final de ano, mas a vida que a gente tem aqui é muito corrida, né? Quando um tá, o outro não tá, então eventualmente se reúne, mas assim, é como eu sempre digo, todos estão com suas famílias, né? Então,
E é aquilo que eu digo, eu e ele estamos nesse momento de casamento de novinho. Sim. Né? A gente quer nosso cantinho, Exato. né? O nosso ninhozinho. Sim, sim. Então tem isso, mas nós, os netos, a bisneta dele, que é um amor, Ana Lua. Eu sempre, quando eu falo das redes sociais, vou falar um negócio aqui que é a Ana Lua. A Ana Lua é o xodozinho, né? Porque quando ele foi preso, a Ana Lu ainda era muito pequenininha e ela ficava lá em casa, né, com a Bia, eles dormiam lá em casa e tal, então desde muito bebezinha que eu tô com ela, que eu conheço ela. E agora ela tá no TikTok, né, ela tem 7, 8 anos, aí fica com aquele celular. Sim. Naqueles vídeos, aquilo me dá uma angústia, Sim. angústia. Então, cada vez que eu falo Você disso, tá pensando nela também. eu tô pensando nela também, sabe? O que será que ela tá vendo? O que será que ela tá rolando? Sim. Né? Porque nem sempre o pai tá ali, né? Sim. Tipo, perto. Não, pra a minha ver. filha, eu tirei o YouTube da TV, porque ela dava um jeito de, através do YouTube da TV, chegar no TikTok. E E dá? era um TikTok, assim, tem essa coisa do, o algoritmo tal, como ela só via coisa de desenho ou alguma coisa que ensinava a fazer bijuteria, pulseirinha tal. Uns 2 dias eu observei, deixava uns 5, 10 minutos por dia. De repente entrou um vídeo de um cara falando, se você não me der like, seus pais não te amam. Era uma coisa assim, horrorosa. Eu entrei, tirei tudo da TV e falei, não. Ainda mais que eu tinha na mesma semana assistido Adolescência. Essa série aí, ela veio na hora certa pra mexer com as pessoas, né?